Olá, senhores, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ar-condicionado. Eu acredito que seja uma dúvida de todos, né? O próprio título do vídeo já diz, né? Sobre o questionamento referente a ruído. E esse era, era uma das minhas prioridades, uma vez que eu tenho vizinho que faz divisa com parede e um dos aparelhos de ar-condicionado eu iria colocar no meu quarto, fazendo divisa com a sacada do vizinho do lado, né? Então, pessoal, pesquisei, vi muitos vídeos e verifiquei que das marcas, né, mais conhecidas aí, a Samsung e também mais acessíveis, né? O Samsung e também LG, eles ofertavam uma intensidade de ruído menor. E aí eu acabei comprando os dois aparelhos, eu coloquei um no quarto e um na sala. E antes de escolher qual eu colocaria no quarto, nós efetuamos alguns testes aqui e aí eu pude verificar que de fato o LG é muito, tá, na função de conforto do que a função Sleep. Ele é muito mais confortável que o da Samsung. Mas existem algumas características também que a gente tem que ficar de olho e eu vou, né, demonstrar através de avaliação mesmo quantitativa, que era uma das coisas que eu queria, mas eu não obtive em nenhum dos vídeos que eu verifiquei. Então eu vou passar isso para vocês agora. Então, pessoal, ó, eu vou estar falando para você desse ar-condicionado aqui, da LG, tá? É um modelo novo dele, é o Dual Inverter, e ele possui conectividade via Bluetooth com o celular. Então, eu também tenho aqui um decibelímetro, tá ok? E eu vou colocar ele numa função para a gente verificar qual que é a intensidade de ruído dele. Esse protetor aqui é contra vento, tá? Pois o vento que bate no captor ele vai influenciar se não tiver essa espuminha aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou ligar o ar condicionado para vocês, tá? E já digo a todos, não é, tá, a mesma coisa que os fabricantes acabam declarando aí referente à intensidade de ruído. Vou ligar também meu decibelímetro, tá ok? Então aqui o meu ar condicionado ele tá a 22 graus, tá? Ele está para resfriar o ar e eu tenho essa intensidade de ruído. Eu vou ficar quietinho um pouquinho para mostrar para vocês, tá bom? Cinquenta e 55,3 decibéis. Não é tão silencioso assim, né? Nessa função de resfriamento rápido. E na parte externa, vou mostrar para vocês também, que acho que é uma das coisas que mais interessa. Eu tenho ruído de 63 decibéis. Então não é um equipamento assim tão silencioso, ok? Mas assim, pessoal, o que influencia diretamente na questão do próprio equipamento ser silencioso ou não, tá? A própria capacidade em BTUs, né, que é uma medida britânica referente à capacidade de resfriamento da condensadora. Então, o que eu digo para vocês? Eu não sou conhecedor, tá? Não sou um técnico, nada do tipo, mas essas são as características que eu tentei observar antes de efetuar a compra, porque quando eu estou dormindo, às vezes eu acabo acordando com o próprio barulho, tá? Tanto o Samsung quanto o LG, ele tem no próprio controle a opção aqui para
eu ter um menor ruído de ambos os equipamentos, tá? Do equipamento interno e da condensadora lá fora. Então, quando eu aperto a função Sleep, né? Aqui, ó, eu tenho, tá? Vai aparecer uma estrelinha aqui no visor. E aí eu tenho uma melhora no ruído, tá? De ambos os equipamentos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, vou ficar quietinho um pouquinho, tá bom? Estou passando um helicóptero aqui, eu vou dar uma editada no vídeo, daqui a pouquinho eu volto novamente, tá? Até esperar o ruído baixar um pouquinho. Ó, voltei, tá, pessoal? Então vamos lá, tá na função de conforto. Chega a 45 decibéis. Então essa função de conforto, eu tenho, tá, uma diminuição do ventilador. Então ele fica numa condição sonora mais confortável. Então acaba gerando menos ruído. Também na parte externa, tá? Porém, pessoal, não é uma coisa imperceptível, tá? Porém, também o LG é muito mais favorável do que o da Samsung. O da Samsung eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e aí vocês vão verificar que de fato a LG ganha e ganha folgado da Samsung, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já volta, eu vou editar o vídeo, eu volto no outro ambiente da casa que nós fizemos a instalação do ar-condicionado, tá ok? E eu vou já iniciar mostrando as avaliações quantitativas. Ó pessoal, vamos lá agora. Agora eu tô falando do Samsung Virus Doctor, Digital Inverter também. A gente vai fazer uma adaptação aqui com Gesseiro, então a parte da evaporadora vai ser trabalhada aí com gesseiro para embutir essa parte na parede para ficar um pouquinho menos feio. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou ligar o ar-condicionado agora para vocês. Na função Cool, tá? Que é de refrigeração também. Ele vai começar. Então vamos lá, pessoal. Vou ligar o decibelímetro aqui também. E daqui a pouquinho eu vou falar de algumas condições técnicas para a gente saber de que forma a gente faz a melhor compra, tá bom? Ó pessoal, então aqui eu tenho 65 decibéis, tá? Então lá fora, na evaporadora eu tenho essa intensidade. E na condensadora, vamos lá pessoal, tá aqui fora na janela, tá bom? Ó. Eu tenho 58 decibéis. E fora um barulhinho ou outro que acaba sendo diferente da outra, tá bom? Então, aqui também tem a função de conforto, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês verificarem, ó. Eu venho aqui em opções. E aqui eu vou com a setinha direcional, aperto onde eu quero, na função de conforto do próprio visorzinho, tá bom? Então tá na função de conforto, desculpa,
tá? E aí eu tenho que ter uma atenuação do ruído. Porém, pessoal, ó, vou ter 57, 58 decibéis. Então, muito diferente da evaporadora da LG, tá bom? Mas agora eu vou falar um pouquinho para vocês referente à parte de dimensionamento, tá? Porque também existe uma grande diferença. A evaporadora e a condensadora da Samsung é de 17.000 BTUs e a da LG é de 12, tá bom? Então eu acabei dimensionando para dois ambientes aqui da minha residência, onde eu tenho, tá, uma metragem diferenciada. O meu quarto eu tenho uma metragem menor e a sala, né? Eu também tenho acesso para a cobertura, que também eu tenho que fazer a somatória aqui por conta da metragem quadrada. Tem o corredor dos quartos e é uma metragem muito maior. Então eu tive que comprar uma evaporadora e uma evaporadora e também e por ser uma metragem maior, eu tive que comprar uma evaporadora e uma condensadora de 17.000 BTUs. Então isso influencia sim, tá bom? Eu tenho um vizinho de frente onde ele também possui um ar-condicionado da LG e eu acredito que a capacidade em BTUs dele acaba sendo menor porque na própria condensadora dá para perceber a diferença do tamanho. Até mesmo porque isso vai influenciar em todo o sistema interno e também na questão do ventilador, né? E que vai fazer toda essa parte de refrigeração. Então, por ser um equipamento maior, acaba gerando um ruído um pouco maior também. Então, eu vou pegar um papelzinho, uma caneta, e eu vou explicar para vocês um pouquinho no que eu acabei me baseando para estar fazendo esse dimensionamento e a compra dos equipamentos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para exemplificar o cálculo do BTU, eu desenhei na folha aqui mais ou menos as medidas do... Na verdade é parecido com a planta baixa que eu tenho lá e coloquei algumas medidas aleatórias aqui, tá? Então eu dividi por áreas, porque eu tenho que calcular a área total. Então essa área 1 é o meu quarto, essa área 2 ela é aberta também, é o closet, e aqui é o banheiro. O banheiro vira e mexe, ele está aberto, então eu incluí ele também no cálculo, porque eu preciso atender uma condição para não comprar um ar-condicionado que acabe trabalhando de forma forçada, por isso que eu preciso calcular dessa forma. Então, eu igualei mais ou menos as figuras geométricas aqui para eu estar sabendo calcular a área. Então, o que eu fiz? Então, a área 1, área 2 e a área 3. A área 1 é lado vezes lado, né? Então, aqui eu tenho 5 metros e aqui eu tenho 2 metros e fechou aqui a minha figura geométrica. Então, 5 vezes 2, metro vezes metro, metro ao quadrado, tá? Então, desculpe aqui, pessoal. Metro, tá? Então, perdeu o foco um pouquinho, desculpa. Então, 5 vezes 2, 10 metros quadrados. Metro vezes metro, mais metro ao quadrado. A área 2, eu tenho 1,90 m por 3, 1,90 m por 3, 5,7. E a área 3 é o banheiro, é 1 por 2, seriam 2 metros quadrados. Então, aqui, o meu quarto, tá? Tem 17,7 metros quadrados. Com relação ao cálculo do BTU, tá? O que acontece, pessoal? Eu vi vários vídeos, várias indicações para cálculo e até mesmo os fabricantes indicam mais ou menos 750 BTUs por metro quadrado quando tem uma influência, tá? Naquela parte externa de sol. Então, como eles estão variando de 700 a 750 BTUs por metro quadrado, eu fiz o meu cálculo com folga, porque essa parte externa eu tenho influência da radiação solar na parte da condensadora. Então eu fiz o cálculo de 800 BTUs, tá, por metro quadrado. Então se eu tenho 800 BTUs de referência vezes 17,7,
metros quadrados, eu tenho que ter um ar-condicionado com a capacidade superior a 14.160 BTUs. Então, nesse caso, foi mais ou menos a medida que deu a minha sala, e por isso que eu comprei um ar-condicionado da Samsung que estava num preço mais acessível de 17.000 BTUs. Aqui eu consigo trabalhar com folga, tá? E foi esse o objetivo. Então, eu tenho que prestar muita atenção nessa condição aí para estar sabendo qual ar-condicionado, a capacidade dele de trabalho em BTU aí, para eu não forçar muito ele, tá bom? Ó, e por último, pessoal, só para a gente concluir, um ar-condicionado com uma capacidade maior de BTUs, ele vai fazer um pouco mais de ruído. Isso é clichê, é a lógica. A tubulação, o sistema, o ventilador, é tudo maior, tá? Então vai fazer um ruído relativamente maior, né? De acordo com aquilo que eu acabei optando. Então, quarto, tá? Trabalhem com uma medida bem próxima, porque senão você vai ter o mesmo problema que o meu. Meu quarto não precisava de 12.000 BTUs, tá? Eu escuto o ar-condicionado. O LG é muito melhor. Não só as funções, se vocês quiserem depois vocês pedem aí, eu gravo sobre o controle também, sobre as funções de cada um deles, mas LG dá de 10 a 0 em todas as condições técnicas. Eu sou leigo, tá? Eu, como vocês, também tive que procurar algumas informações e acabei optando pela compra dos dois, por conta do custo, não por conta da funcionalidade, senão eu ia comprar os dois LG, tá bom? Então, pessoal, desculpa eu me estender aí no vídeo, eu tô dando mais ou menos algumas dicas, eu precisava medir para saber se isso vai influenciar para vocês ou não, porque eu não achei nenhum vídeo. Na caixa fala uma intensidade de ruído bem menor dessa que é avaliada em funcionamento. Então, pessoal, por isso que eu quis trazer para vocês aí, tá bom? Desculpa aí eu me estender, mas o máximo de informações que eu pude passar, sou leigo no assunto, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês aí em algumas das condições técnicas que a gente viu aqui, tá bom, galerinha? Obrigadão, valeu!